Olá pessoal, olá Fátima, sejam bem-vindos. Olá Sandra, Vanice Rolim, seja bem-vinda. Olá Betânia, do canal Aprendiz Espiritista, do perfil Aprendiz Espiritista, sejam todos bem-vindos ao início do nosso curso, certo? Quero de antemão já deixar claro que este curso ficará todo ele gravado no nosso IGTV, certo? Nós temos também o canal no YouTube, Anderson Rolim de Brito, e divulguem esse perfil para mais informações sobre espiritismo, ciência, religião, filosofia, literatura e história. O nosso objetivo é expandir cada vez mais os conhecimentos. Seja bem-vinda, Raimunda. Seja bem-vinda, Cristina, Osieric Mangueira também, Maiara, Muriele, Alberto Rolim. Vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, do primeiro capítulo até o último. Aproveitando também para já pedir a vocês, para reservar um pouquinho de água, pode ser num recipiente, numa garrafinha, pode ser num copo, coloca aí ao teu lado, ao lado da cabeceira, coloca perto do celular ou do computador ou da televisão, seja qual for o veículo de comunicação que você esteja usando para assistir a esta live, coloca um pouquinho de água, coloca um recipiente com água, porque ela será fluidificada. Não é por Anderson, não são por vocês, não será por vocês, mas sim pelos espíritos protetores, pelos guias espirituais de cada um. E vai servir para uma miscelânea de coisas, de enfermidades, depressão, ansiedade, problemas de saúde mais grave, como câncer. Claro, o que importa é a fé. Também para insônia, o estresse do dia a dia. Você que está passando por algum problema de ordem endócrina ou neurológica, pode estar reservando a sua água para que ela seja tomada no momento certo. Pessoal, antes de nós começarmos com a prece inicial, eu gostaria de saber de vocês se vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem. Coloca aí sim, coloca um ok, para que eu tenha esse feedback de que tudo está sendo ouvido, tudo está sendo registrado no tempo certo e se a imagem realmente está boa, está perfeita aos olhos de vocês. Coloca aí, por favor, no chat. Obrigado, Maiara. Obrigado pelo feedback. Obrigado, Débora. Seja bem-vinda. Oi, Verônica. Antônia, seja bem-vinda. Sandra, obrigado pelo feedback. Núzia, muito obrigado pela tua presença. Teremos aí muitas semanas de estudo aprofundado sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Oi, Luana. A gente só se encontra nos locais de comida, né? China Mania, um trailer de lanche. É interessante como os nossos espíritos parecem que se atraem para esses locais. Oi, Zayana, gostou da homenagem que eu fiz para você no Dia da Mulher? Você é uma das amigas queridas do meu coração. Seja bem-vinda. Possivelmente na semana que vem eu vou estar em João Pessoa. Eu quero aquele encontro, aquela conversa agradável lá nas Empadas Barnabé. Tá certo? Já vai aí reservando um tempinho para mim. Boa noite, Emília. Boa noite, John. Abraço em todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos para a nossa prece. Deixa eu ver aqui direitinho, confirmar. 7:02, 19 horas e 2 minutos. Vamos fazer a nossa prece inicial. Fechemos. Tá travando? Ou é só para a Betânia que tá travando? Antes de começar, me digam aí novamente. Olá, Ismael, seja bem-vindo ao nosso perfil. Tá travando para todos ou apenas para a Betânia? Aqui no meu não está travando não, então perfeito, vamos lá. Senhor Jesus, Maria de Nazaré,
Nesta semana em que nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, nós queremos te pedir, Mãe Santíssima, nós queremos te pedir, Divino Irmão Jesus e Deus, nosso Pai Celestial, abençoa, ilumina, protege, cura, estabiliza, dá coragem, força e determinação a todas as mulheres que estão nos escutando, a todas as mulheres que compõem os núcleos familiares do planeta Terra, a todas as mulheres, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Que Maria, a nossa Mãe Rainha, possa cobrir os corpos físicos e espirituais de todas aquelas guerreiras, tarefeiras, irmãs, mães de família, que tanto contribuem para a evolução da humanidade. Que essa bênção se estendam também àquelas almas femininas que estão nas regiões de sofrimento, seja pela prática do aborto, seja pela negligência em relação aos filhos. Elas merecem uma segunda chance do teu amor e da tua misericórdia, Pai amado. Que todas elas sejam amparadas e socorridas, e que todas as mulheres, independentes da classe, da religião, da etnia, da crença, recebam da Mãe Rainha o abraço fraternal, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem. Vinícius, Lorena, Pamela, minha colega da fisioterapia, Sheila, Francisco Barreto, sejam todos bem-vindos. No final nós teremos a abertura para que vocês coloquem os questionamentos, as dúvidas, as perguntas e assim nós possamos respondê-las. Pessoal, Allan Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, selecionou como pedagogo e estudioso da metodologia da época e até mesmo além da época, por ter sido missionário aluno de Pestalozzi, o seguinte tema basilar, fundamental: não vim destruir a lei, certo? Kardec trata de 6 tópicos, e aqui eu não estou falando de 6 itens, eu estou falando de 6 tópicos, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro deles é esse que eu acabei de ler, não vim destruir a lei. O segundo tópico, Moisés. O terceiro tópico, o Cristo. O quarto tópico, o Espiritismo. O quinto tópico, o Espiritismo e a ciência, a relação do Espiritismo com a ciência. E o sexto tópico, Nova Era. Eu não vim destruir a lei, Moisés, o Cristo, o Espiritismo e a ciência e Nova Era. Esses 6 tópicos são fundamentais para o entendimento do Evangelho como um todo. Kardec, como eu acabei de falar, por ter sido um missionário da pedagogia, da metodologia, do aprendizado e também do Espiritismo, trouxe em cada capítulo do Evangelho uma referência do Novo Testamento, mas especificamente uma referência da mensagem de Jesus. E nesse capítulo 1, ele vai nos trazer a referência que está registrada em Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 18. E diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, Jesus estava falando, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade eu vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido.
enquanto reste um único iota e um único ponto, que eram símbolos da linguagem daquela época, esse iota e esse ponto. Ou seja, a lei se cumprirá até o fim. Vou ler de novo. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade eu vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. São Mateus capítulo 5, versículos 17 a 18, lembrando que esse iota e esse ponto eram linguagens, eram símbolos dos textos e da comunicação verbal daquela época. Perfeito? Jesus queria dizer em tese que ele não veio destruir a lei antiga, ele veio cumpri-la e complementá-la, e não sairia da terra enquanto não se cumprisse toda ela, até o último ceitil, até o último iota e até o último ponto. E aí Kardec ele vai começar a explicação desse texto que está registrado em São Mateus, lá no versículo 17, falando sobre Moisés, a figura de Moisés. Nós sabemos que Moisés foi o libertador do povo hebreu. E qual é a origem, Rayane Medeiros? Qual é a origem, Rafael? Qual é a origem, Elisângela, do povo hebreu? O povo hebreu, ele veio segundo aqueles livros que eu trouxe como referência na palestra sobre transição planetária, livros que são importantíssimos para o entendimento da evolução do planeta Terra, e aqui eu destaco dois: A Caminho da Luz e Exilados de Capela. Vai nos dizer que o povo hebreu veio como povo exilado de um planeta em transição planetária, nesse caso o planeta de Capela. E diferentemente dos outros povos que vieram exilados de Capela, a semelhança dos egípcios, por exemplo, do pessoal da Índia, que eram politeístas, ou seja, que acreditavam em diversos deuses, o povo hebreu já veio com um conhecimento a mais. Era monoteísta. E além de ser monoteísta, era um povo que vivia se deslocando de um local para o outro, portanto considerado nômade. Através do pai Abraão, o povo hebreu é orientado a buscar Canaã. Canaã, que era naquela época a terra prometida. Ele passa por Cananéia, região da Palestina, e vai parar no Egito, sob as orientações do pai Abraão. Ao chegar no Egito, o povo hebreu é escravizado. Eu estou falando aqui do povo hebreu porque Moisés tem uma profunda correlação com o povo hebreu. E é o primeiro tópico, depois de não vir destruir a lei, que Kardec traz: Moisés. Escravizado no Egito, o povo hebreu fica sem saber para onde ir, sem saber que medida tomar, até que uma criança é encontrada no rio e é levada por uma das familiares de Faraó ao grande palácio. E essa criança, cuja origem era desconhecida, vai ser criada como filho de Faraó, irmão de Ramsés II. Essa criança era Moisés. Moisés cresce na doutrina politeísta dos egípcios, cresce recebendo a educação dos iniciados egípcios e cresce como filho de Ramsés I, irmão de Ramsés II. Só que chega um momento em que Moisés começa a observar a tirania dos egípcios em relação aos hebreus, em relação aos escravos.
E aquilo começa a sucumbi-lo em pensamentos, em emoções. De repente, ele recebe a revelação de que aquele povo teria que ser libertado através da sua influência, através da sua atuação direta junto ao faraó, agora Ramsés II. Percebam que é justamente aí que Deus, em tese, começa a articular, através de Moisés, a saída dos hebreus do Egito. E nós temos algumas inferências a fazer nesse ponto. A primeira delas é que Deus tenta de tudo para nos modificar. E a primeira das tentativas é por meio do amor. Só que não escutamos. E de repente vem a dor como a chamada, o convite maior. Na verdade, grande parte de nós atende mais aos imperativos da dor do que aos imperativos do amor. O convite da dor parece que é mais audível, parece que é mais escutado. Nós prestamos mais atenção à dor. Então, por meio de Moisés, Deus começa a articular a saída do povo hebreu do Egito. Moisés fala com Ramsés II, que simplesmente ignora. E aí nós temos aquelas 7 pragas do Egito. A chuva de gafanhoto, o Nilo que se transforma em sangue. Por fim, no ponto mais crítico, no clímax, no ápice de toda aquela estratégia mosaica para libertar o seu povo das garras do Egito, não resta outra solução a não ser aquela: pintar a soleira da porta com sangue de cordeiro, para que o espírito da morte passe por todo o Egito, retirando a vida dos primogênitos, inclusive a vida do primogênito de Ramsés II. E é aí que ocorre o abalo final e ele decide liberar aquele povo da escravidão. Vocês lembram muito bem que no momento em que Moisés abre o mar para a passagem do seu povo, Ramsés já tem se arrependido, mas ele é tragado juntamente com o seu séquito pelas águas que se fecham no momento de sua passagem. A primeira inferência é que nós escutamos o convite da dor de forma muito mais atenciosa do que o convite do amor. E a segunda inferência que nós temos que fazer nessa passagem, que é tratada como êxodo, é que Moisés era, na verdade, um médium. Um excelente médium de efeitos físicos. Porque ele não só recebe essa revelação de Deus, como também, através do seu ectoplasma, através da sua energia, influenciam as pragas que chegam no Egito, influencia a maré daquele mar abrindo, influencia a saúde dos primogênitos, fazendo com que aquelas almas saíssem do corpo. Moisés era um exímio médium de efeito físico. Outra prova disso, nós vamos observar quando ele recebe os mandamentos. Recebe os mandamentos: não matareis, honrai a vosso pai e a vossa mãe, não prestes homenagem a nenhum Deus, a nenhuma imagem, etc, etc. E ali vem, segundo os estudiosos do Espiritismo, como um fenômeno de pirogenia. Eu prefiro acreditar que tratava-se da pneumatografia ou escrita direta, porque a pirogenia não está categorizada, classificada no livro dos médiuns, mas a pneumatografia ou escrita direta está. Ele recebe, no caso Moisés, os 10 mandamentos e outros mandamentos também, influenciado, segundo ele, pela própria presença de Deus, através de um fenômeno explicado por Kardec, que é o efeito físico. Aí
vem a grande divisão que a maioria dos espíritas não entendem. Que a maioria das pessoas que leem o Evangelho não entendem. Se Moisés estava recebendo uma revelação de Deus, se Moisés era um médium da mensagem do Pai da vida, da mensagem de Deus para nós, porque nós temos características tão humanas na mensagem de Moisés. Você vê que através de Moisés, Deus, entre aspas, manda matar. Você vê aquela passagem do texto da mensagem mosaica em que nós não devemos consultar os espíritos. A informação que diz claramente que nós não devemos consultar os espíritos. Nós veremos através de Moisés a inferência ao sacrifício de determinados animais e de determinadas pessoas. Porque Moisés recebeu essas revelações demasiadamente humanas. Porque Moisés parecia não estar em consonância com aquele amor de Deus misericordioso, aquele amor de Deus perfeito e sublime que nós conhecemos. A primeira das pistas eu já disse, Moisés era um médium, mas não era um médium perfeito. E a segunda das pistas para o entendimento dessa passagem é que Moisés falava, ou pelo menos deveria falar, de acordo com a linguagem de sua época, dos hebreus de sua época. Aquelas pessoas entendiam a lei de Talião, e a lei de Talião era olho por olho e dente por dente. Se Moisés trouxesse informações que eram além do seu tempo, que fossem mais sofisticadas através da mediunidade, para um povo que só entendia o olho por olho, o dente por dente, para um povo que vulgarizava o contato com os espíritos, para tudo consultava os espíritos, se devia vender uma reis, se devia matar ou não uma pessoa, se devia ou não iniciar uma guerra, tudo consultava os espíritos. Moisés deveria trazer leis que fossem compatíveis com esse entendimento. Qualquer coisa mais evoluída, mais sofisticada, mais estruturada, não seria compreendido. Não seria compreensível para a mentalidade da época. A diferença entre a mensagem pura de Deus através de Moisés, por exemplo, amareis o teu próximo como a ti mesmo, daquela outra lei de Talião, olho por olho e dente por dente, essa diferença era justamente porque a mensagem pura vinha através de sua mediunidade, de revelações divinas, e a mensagem humana vinha da sua imperfeição como médium, vinha das suas limitações como homem, e vinha também da compatibilidade mental entre ele e as pessoas da época. Foi compreendido por vocês essa primeira explicação? Sim ou não? O porquê de ser tão discrepante, de ser tão diferente, os 10 mandamentos, a mensagem perfeita vinda do alto, e certos comandos, e certas frases imperativas de Moisés, que não eram nem um pouco divinas, mas eram demasiadamente humanas. Foi compreendida essa diferença? As duas pistas. Primeiro, porque ele era um médium, e como um médium era imperfeito. Segundo, era a compreensão da época, era o entendimento daquele povo. Ele não poderia falar diferente. Beleza.
não só aparentemente, mas são literalmente incoerentes, certo? E muita gente diz assim, lá no texto de Moisés tem uma referência ao seguinte: não se pode consultar os espíritos. Sim, mas Jesus teve contato com os espíritos no monte, na transfiguração do monte, e esses espíritos eram Elias, não era? Moisés e Elias, ou seja, Jesus teve contato com o próprio Moisés e com o profeta Elias, em contrassenso àquela informação mosaica de que não deveríamos consultar os espíritos. Essa incoerência ela se deu, aqui eu repito e reitero, para ficar claro na mente de vocês, por dois motivos. Primeiro, a imperfeição de Moisés. Moisés deixou-se levar por muitas coisas. E segundo, porque Moisés falava de acordo com o entendimento daquela época. Depois da explicação sobre Moisés, Kardec vai nos falar sobre Jesus. E é interessante porque, ao abordar o tema Jesus, Kardec vai nos mostrar que Jesus, através do texto inicial que eu acabei de ler, que Jesus não veio destruir a lei, mas complementar essa lei. Para complementar essa lei, Jesus precisava saber dela, ter o entendimento dela. Jesus precisava conhecê-la. E realmente Jesus não veio de encontro, Jesus não veio contra essa lei. Jesus veio complementá-la porque ele conhecia. E uma das provas dessa complementação e desse entendimento de Jesus é que Jesus, aos 12 anos, e vocês lembram muito bem, no momento daquela festa em que José, Maria e Jesus vão prestar homenagens ao Deus da vida, Jesus some da comemoração. E quando José e Maria encontram Jesus, aos 12 anos de idade, ele está dando aula aos professores de sua época. Então, o Cristo, ele entendia como Espírito perfeito a Torá, que era o livro lá dos Hebreus, né? Ele conhecia o Pentateuco, que era o livro originado de Moisés. Jesus conhecia os meandros, conhecia o detalhamento de todas essas informações. Apesar de crucificarem-no por não entender que ele vinha complementar a lei, mas pensaram que ele vinha destruir a lei, de fato Jesus tinha a compreensão totalitária, estruturada e completa de toda a lei mosaica. Anderson, Rui Cantizani, se Jesus tinha esse conhecimento, se Jesus sabia que a lei mosaica estava coerente com o tempo de Moisés, quais foram essas modificações estruturais na mensagem que Jesus veio fazer? A primeira delas, deixar a mensagem de Moisés agora mais coerente com a evolução do seu tempo, que já era 1250, 1300 anos depois de Moisés. Jesus veio alinhar, veio otimizar, veio afinar a mensagem perfeita de Deus, que não foi muito bem compreendida, que não foi muito bem recebida pela mensagem de Moisés, pela mediunidade de Moisés, e veio alinhar com o conhecimento de sua época. E a prova desse alinhamento está na diferença. Olha, olho por olho e dente por dente. Moisés, perdoai não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus. É esse alinhamento que nós vamos verificar na mensagem de Jesus. Outra coisa é tornar a mensagem muito mais enxuta, muito mais objetiva. Tanto é que Jesus pega os 10 mandamentos, né? E resume em apenas 2. Amar o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito.
e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão circunscritos, estão limitados nesses dois mandamentos. Amar ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha como Jesus, além de otimizar a mensagem, de deixar a mensagem mais compatível com o povo da época, ele torna a mensagem mais objetiva, mais enxuta e de fácil entendimento. Primeiro, alinhar a mensagem. Segundo, deixar a mensagem mais acessível, mais metodológica. E o terceiro objetivo da vinda de Jesus, preparar o terreno para as novas revelações. Se Moisés teve o terreno preparado por Elias, teve o terreno preparado por outros profetas, Jesus teve o terreno preparado pelo próprio Moisés, porque ele era o Messias, e esse termo Messias já vinha sendo abordado desde a antiguidade, desde os povos primitivos. Jesus também deveria preparar o terreno para as novas informações, para as novas revelações. Tanto é que ele vai dizer o seguinte: eu não posso revelar tudo, mas na hora certa eu vos enviarei o Consolador prometido. Vocês já devem ter percebido, até na divisão escolar de todos nós, que nós aprendemos um pouquinho na alfabetização, depois aprendemos mais um pouquinho no ensino médio, depois aprendemos mais um pouquinho na faculdade, na especialização, e por aí vai, nós vamos aprendendo em degraus. Moisés trouxe a sua mensagem compatível para a época, prepara o terreno para Jesus. Jesus trouxe a sua mensagem compatível para a época e prepara o terreno para uma revelação futura. Olha a conversa entre Jesus e Nicodemos. Mestre, como poderei eu nascer de novo? Eu, um homem idoso, voltar à água? Nicodemos, Jesus com Nicodemos, é isso. Se tu não é capaz de entender, se tu não é capaz de compreender as informações da terra, como tu compreenderás as informações do céu? Essa passagem mostra que na época de Jesus o povo também não tinha condições de compreender de todo a revelação do plano espiritual. Mas Jesus já deu algumas pinceladas. A reencarnação, nessa conversa, a mediunidade na transfiguração do Monte Tabor, onde ele se encontra com Elias e com o próprio Moisés, e a afirmação da existência da vida após a morte. Quando ele está na crucificação, um dos ladrões diz, e está lá claro no texto: como poderemos nós estar ao lado desse homem que nada fez, desse inocente que merecia a liberdade? Jesus diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Isso mostra a prova cabal de que a vida continua após a morte. Mesmo assim, Jesus não poderia falar tudo, não poderia explicitar tudo, porque esse pessoal ainda estava no ensino médio, ainda estava no começo dos entendimentos para a sua época. Mas Jesus prometeu: no momento certo eu vos enviarei um Consolador prometido. E esse Consolador prometido, que é o quarto tópico do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o próprio Espiritismo, que surge com Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ali mais ou menos em 1840, na França, quando ele é chamado para atender a uns fenômenos que eram conhecidos como fenômenos das mesas parlantes, ou mesas falantes, ou mesas girantes. Nós devemos entender que nessa época estava correndo em toda a Europa, e isso influenciou não apenas Kardec, mas influenciou também outros nomes da física e da ciência, como Camille Flammarion e o próprio Sigmund Freud.
estava correndo uma ciência que era a ciência do mesmerismo, do magnetismo. Anderson, o que era o mesmerismo? O que era o magnetismo? Pessoal, Mesmer dizia que um corpo humano podia, através do seu magnetismo, influenciar outro corpo humano. E influenciar, de certa forma, objetos. Então, Kardec, quando foi chamado na posição de pesquisador para ter acesso aos fenômenos das mesas falantes, qual foi a primeira coisa que ele pensou? Isso daí já está explicado pela ciência. Isso daí já foi informado por Mesmer. Trata-se do magnetismo, trata-se da influência do corpo daquele homem que está presente na reunião com o magnetismo mais forte em relação ao objeto. Ou trata-se da junção de muitos magnetismos em relação àquele objeto, fazendo aquele objeto se movimentar. A primeira coisa que Kardec pensou foi isso. Porque Kardec, Camille Flammarion, Sigmund Freud, Edward Jenner, John Snow, Florence Nightingale, eram todos da época do Iluminismo. Nós tivemos um período na Idade Média chamado período das trevas, ou Idade das Trevas. E essa Idade das Trevas era caracterizada pela supressão do conhecimento científico. E no Iluminismo, que veio depois do Renascimento, o conhecimento científico veio à tona. Por isso que antes de ser estudioso das relações entre o mundo espiritual e o mundo físico, Kardec era um estudioso da ciência. Era um estudioso da física, da química, da matemática, da anatomia e da pedagogia. Kardec era profundamente ligado à racionalidade e não acreditava de maneira nenhuma nessa questão de influência espiritual em relação à matéria. Então Kardec é convidado para assistir a uma dessas reuniões e ele percebe uma coisa, que no momento de responder às perguntas, as mesas davam uma resposta lógica. Peraí, se as mesas estavam sendo influenciadas pelo magnetismo animal, se a mesa estava sendo influenciada pela energia animal presente, dos homens presentes, como estas mesas poderiam ter racionalidade? Se essa energia não era racional. Aí ele começa a perceber, tem uma mente por trás desses movimentos. E essa mente é um espírito. Ele utiliza estes fenômenos para responder às questões básicas de sim ou não, e utilizando a tipologia, que eram as letras do alfabeto. Por exemplo, uma pancada para A, 2 pancadas para B, 3 pancadas para C, e desenvolve aí um método de comunicação que depois passará a ser através da psicografia e da psicofonia, e vem os 5 livros, que é o Pentateuco do Espiritismo, os 5 livros mais importantes que fundamentam essa nova revelação, que fundamenta esse Consolador prometido. Vejam só, os degraus da escada: alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, faculdade. Vejam só, Moisés, Jesus e Espiritismo. São 3 degraus de uma mesma escada, de um avanço do conhecimento humano compatível com a capacidade de entendimento da sua época. Moisés só falou o que as pessoas de sua época estavam preparadas para escutar. Jesus só falou o que as pessoas da sua época estavam preparadas para ouvir. E o Espiritismo só falou daquilo que
as pessoas de 1840, 1850 estavam preparadas para ouvir, preparando o terreno para as novas revelações, para as revelações atuais. Kardec coloca esse tema, eu não vim destruir a lei, como sendo o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós entendêssemos que Moisés é a primeira revelação mundial, né? Através do decálogo dos 10 mandamentos. Jesus é a segunda revelação, e acredito eu, é a revelação mais importante, porque diferentemente de Moisés, Jesus era um médium perfeito. Jesus não tinha o fator anímico, o fator de interferência na comunicação mediúnica. E a terceira revelação é o Espiritismo. A terceira revelação é o Consolador prometido por Jesus, que não trata-se de um espírito que volta. Não é ele que vai abrir o céu e voltar para separar as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, não. Mas sim uma mensagem completa, difundida, que foi compilada por Kardec e que recebe o nome de Espiritismo. O outro tópico do capítulo 1 é o Espiritismo e a ciência. Kardec disse uma frase muito interessante: quando o Espiritismo não acompanhar a ciência, deixe o Espiritismo e siga a ciência. Por quê? Observou-se que em toda a trajetória da humanidade, a ciência nunca andou lado a lado com as propostas do mundo espiritual. Eram sempre divididas, até mesmo na época de Sócrates. Havia uma preponderância da ciência, a ciência jurídica, os estoicos, a filosofia, a ética aristotélica, mas eles não pensavam na relação corpo-espírito. Não faziam as pazes. Época de Jesus também. Tínhamos de um lado os materialistas, do outro lado os politeístas, do outro lado os monoteístas, mas não eram articulados. Na Idade Média ou Idade das Trevas, nós tivemos a participação em massa da Igreja Católica e a ciência foi suprimida e a ciência foi deixada de lado. No Iluminismo surge a ciência, o catolicismo vem abaixo. As crenças espiritualistas vêm abaixo. Mas com a terceira revelação, com o Consolador prometido, Kardec propõe o seguinte: agora a ciência vai andar lado a lado com o Espiritismo. E é por isso que nós estamos vendo, por exemplo, Kardec explicando, através de sua hermenêutica, através de sua interpretação, frases de Jesus como há muitas moradas na casa do Pai, e o telescópio Hubble da NASA descobrindo que nós temos cerca de 200 milhões de galáxias espalhadas no universo. Espiritismo, ciência. Espírito, ciência. Nós vamos ver Kardec explicando, por exemplo, a tua fé te curou, por meio de artigos científicos mostrando que os indivíduos que creem, os indivíduos que têm fé, possuem maior liberação de serotonina, de endorfina, de dopamina, que são hormônios que estão em baixa na depressão e em outras doenças neurológicas. Nós vamos, por exemplo, ouvir aquela passagem onde Jesus ressuscita Lázaro e onde Jesus ressuscita a filha de Jairo, sendo explicada à luz da ciência, através dos fenômenos de letargia, de coma e de torpor, onde os sinais vitais ficam baixíssimos, a ponto de sequer serem captados pelos instrumentos médicos de captação dos sinais vitais. Kardec vem para unir a linguagem espiritual com a linguagem da ciência. Nós vamos ver, por exemplo, espíritos como André Luiz, que segundo alguns espíritas, alguns estudiosos do espiritismo, trata-se da quarta revelação, ou seja,
Moisés a primeira, Jesus a segunda, Espiritismo a terceira através de Kardec, Espiritismo a quarta através de André Luiz, falando em livros como Mecanismos da Mediunidade, sobre as ondas de pensamento. Ondas essas que são captadas através do eletroencefalograma. Kardec veio unir a linguagem do mundo espiritual com a linguagem do mundo material. E tudo isso, Kardec encerra no 6º tópico do primeiro capítulo com o nome de Nova Era. Tudo isso para que se estabeleça a nova era no planeta Terra. Nova era esta que já está sendo, de certa forma, estruturada pela transição planetária que nós estamos vivendo. Que já começa com um período de pandemia. Que já começa com um período de mortes coletivas. E Kardec já falava, lá em 1857, lá em 1859, lá em 1861, 63, 65 e 68, sobre as transformações do planeta, as categorias planetárias, sendo que a evolução acompanharia essas categorias e entre uma etapa e outra haveria um período transicional, um período de transformação. É disso que trata o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus não veio destruir a lei, veio complementá-la. Moisés a primeira revelação, Jesus a segunda, o Espiritismo a terceira, a junção da linguagem espiritual com a linguagem da ciência e a preparação para a nova era. É disso que trata o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora, nesses 10 minutos finais, deixe-me ver, 15 minutos finais, eu quero ouvi-los, quero tirar as dúvidas, quero contra-argumentar para que a gente possa chegar a um denominador comum. Quem gostaria de fazer alguma observação? Vamos lá, Betânia. Olá, Jaiene. Olá, Kaique. Foi compreendido? Vocês gostariam que eu voltasse em algum tópico? Gente, próxima semana eu estarei sorteando um evangelho, ok? Estarei sorteando aqui na nossa live um evangelho, tá certo? Eu vou dedicar o evangelho. O próximo capítulo a ser estudado é o seguinte. Antes que vocês coloquem aí os argumentos de vocês. O próximo capítulo a ser estudado é Meu reino não é deste mundo. Foi compreendido, Sanara? Primeira, segunda, terceira revelação. Foi compreendido a relação do povo hebreu, o animismo de Moisés, a interferência da mediunidade de Moisés ao receber essas revelações? Anderson, aprendiz espiritista, diz o seguinte. Anderson, muitas religiões veem um Consolador prometido de outra forma. Não é? É verdade. Quando Jesus falou, na hora certa eu vos enviarei um Consolador, Betânia, muitas religiões interpretaram esse Consolador como sendo a volta de Jesus. E a volta material de Jesus, certo? Jesus iria, através de um carro celestial, voltar à terra e exercer essa influência consoladora em relação a todos os seres humanos. É por isso que eu acredito, Betânia, que o Espírito de verdade trata-se do próprio Jesus, conforme pensa Haroldo Dutra. Por quê? Porque a mensagem de Jesus é a mensagem de consolação, é o Consolador prometido. E para gerir o recebimento dessa mensagem na terra, não poderia ser outro Espírito a não ser o próprio Jesus, a não ser o Espírito da verdade, que se auto-intitulou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu venho a vocês como um filho de outrora, como o irmão de outrora, complementar a minha mensagem. Está aqui no Evangelho. Mas muitas religiões encaram esse Consolador prometido como sendo a própria volta de Jesus num corpo de carne para a separação do joio do trigo, dos bodes e das ovelhas,
no momento de apocalipse, que nós espíritas entendemos como sendo o momento de transição planetária. É um pouco que diverge as opiniões, o Espírito de verdade. E é assim, diverge as opiniões porque uns acreditam que o Espírito de verdade trata-se de João Batista e outros acreditam que trata-se do próprio Jesus. Eu, na minha interpretação individual, fico com a interpretação de Haroldo Dutra de que o Espírito da verdade é, na verdade, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, como ele disse no Evangelho. Mais alguma observação ou dúvida? Gostaria de ouvi-los antes da gente passar para a nossa água fluidificada. Semana que vem eu estarei sorteando um evangelho com uma mensagenzinha na capa, certo? Uma dedicatóriazinha na capa referente ao nosso curso sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho da nova edição, ok? Vou procurar um Evangelho de uma boa edição, de uma nova edição, para que nós possamos presentear a um dos nossos seguidores, na semana que vem. Muito esclarecedora a live, gratidão. Não tem mais nenhuma dúvida que eu possa esclarecer aqui? Anderson, gostaria que falasse da importância do Evangelho no lar, principalmente nesse período de pandemia. Excelente dúvida e excelente observação, Graciela. Excelente observação. Porque nos últimos tempos nós estamos ouvindo falar sobre egrégora, né? Até saiu um vídeo que foi difundido no WhatsApp conceituando o termo. E nada mais é do que as consequências espirituais, a ambiência espiritual da nossa casa em face aos nossos pensamentos e às nossas atitudes. Tudo que nós pensamos, a forma como nós agimos, como nos relacionamos com os nossos semelhantes, tudo isso reflete no fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal está à nossa volta. Quando eu estou desdobrado, quando eu estou fora do corpo e vou até a casa de alguém, eu consigo perceber essa ambiência energética. Consigo perceber se naquela casa está havendo briga, se tem pensamentos pornográficos. Consigo perceber se naquela casa está havendo violência doméstica, porque tudo se reflete nessa tela energética do fluido cósmico universal. Então é claro, toda casa nesse planeta de provas e expiações, que é composto basicamente de espíritos devedores, tem sim uma certa poluição magnética. E essa poluição magnética, ela vai se acumulando aos poucos. E chega um momento em que torna-se um ambiente insuportável. Tudo termina em briga, tudo termina em doença, tudo termina em desequilíbrio. Porque as energias negativas se acumularam a tal ponto que tornou a convivência insustentável, tornou aquele mar energético e fluídico extremamente poluído. Outra particularidade. Essa energia mental negativa, espiritual negativa, atrai para aquela residência espíritos igualmente inferiorizados, igualmente negativos. E eles acabam, digamos assim, de certa forma, convivendo com os encarnados durante dias, meses e anos. O Evangelho no lar é capaz de retirar toda essa inferioridade. O Evangelho no lar vai dissipar, dissolver esses acúmulos mentais negativos, vai afastar os espíritos que não querem ser tocados, e aqueles que querem ser tocados serão recolhidos, modificados, levados até as colônias espirituais. O Evangelho no lar é um benefício na ambiência espiritual, é um benefício nas nossas relações interpessoais
e é um benefício também para o corpo físico, porque as células, segundo Bruce Lipton, no livro A Biologia da Crença, são capazes de receber os estímulos magnéticos positivos ou negativos. Então, quando nós fazemos o evangelho no lar, o banho não é apenas dado na nossa residência, mas também no nosso corpo físico, que vive com melhor qualidade e que vive mais saudável diante dessas vibrações positivas. O Espírito Bezerra de Menezes vai nos dizer que a casa que faz o evangelho no lar assiduamente torna-se um ponto de luz para o bairro inteiro. Daí vocês tiram a importância do evangelho. Isabel diz assim: boa noite. O que pensam os espíritos sobre as recomendações e a preparação que se vê sobre o Apocalipse? Se já for possível ter uma visão, mesmo que geral, e a respeito do Apocalipse, que você possa dizer. Primeiro eu queria falar o que é o termo Apocalipse. Apocalipse significa sair da sombra, certo? Significa sair da escuridão. Então muitas pessoas têm a noção de que o Apocalipse é algo negativo. Não, o Apocalipse não é negativo. Ele é a saída do espírito da ignorância. Agora, como toda transformação, como toda mudança, existe um certo desconforto para propiciá-la. O Apocalipse, ele não é vindouro, ele está acontecendo. Essa pandemia, que é a primeira fase da transição planetária, também é a primeira fase do Apocalipse. Porque a transição planetária nada mais é do que a própria concretização do texto de João na ilha de Patmos, portanto, do Apocalipse. A transição planetária é a mesma coisa. E a preparação que nós devemos ter em face dessa transição, dessa mudança em todo o planeta, é uma preparação íntima. É a reforma íntima. É a modificação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. É a modificação das nossas atitudes. Não existe uma preparação externa. Vamos vestir uma roupa branca. Vamos aos templos agora de pés descalços. Nós deveríamos formar um grupo de pessoas para esperar que essa transformação torne-se mais grave, mais crítica e assim orarmos. Não. Essa modificação é íntima, é particular de cada um. Eu me modifico aqui, você se modifica daí, Neide se modifica lá na casa dela, e a modificação individual, daqui a pouco, passará a ser coletiva, e em coletividade mudará todo o planeta. A maior transformação que nós podemos fazer e preparação que nós podemos executar é a preparação íntima da nossa própria consciência. Mais alguma dúvida, gente? Tem mais alguma coisa que vocês querem dizer? Ou nós podemos encerrar e pedir para fluidificar a água? O que ainda está por vir? Pergunta Adriane Japa, terapeuta. Mais mortes coletivas. Mais problemas políticos administrativos. Mais emigrações. Pessoas saindo de um local indo para outro. Mais êxodo. Principalmente em relação ao Brasil. Mais mudanças geográficas e climáticas, mais mensagens dos espíritos para nos exortar a essas mudanças. É isso que nós devemos esperar daqui por diante. Deixa-me ver aqui. Anderson, Jesus foi morto porque os agentes da época
Acreditaram que ele tivesse vindo mudar a lei, mas sua morte na juventude fazia parte do planejamento. Na verdade, não fazia parte do planejamento, porque o planejamento poderia ser modificado. Se os homens daquela época fossem tocados, eles não teriam crucificado Jesus. Mas Jesus sabia de antemão que iria ser. Na verdade, Jesus sabia que teria mais chance de ser crucificado do que não ser crucificado. Ele já tinha essa noção. Mas se acaso as pessoas da época tivessem compreendido a sua mensagem, obviamente que a crucificação não existiria. Então Jesus sabia dessa probabilidade de antemão, porque ele conhecia a natureza humana. Mas não necessariamente precisava ser crucificado. Bastavam aqueles que tivessem ouvido para ouvir, que ouvissem de fato, e aqueles que tivessem olhos para enxergar, que enxergassem de fato. A crucificação não teria ocorrido e a história seria diferente. E sim, Jesus foi morto porque toda mudança a priori é mal vista. Como ele, de certa forma, não mudou a estrutura dos profetas e das leis, mas veio torná-la mais afim, veio torná-la mais sintonizada, mais otimizada para a compreensão da época, isso no primeiro momento foi encarado como uma mudança drástica, como uma mudança extrema. E essa não compreensão dos ignorantes da época levaram-no à cruz. E quando eu falo ignorantes da época, não era da população como um todo, não. Era especificamente da população do Sinédrio, Caifás e sua turma. Tá bom? Vamos ver. Essa mudança tem a ver com a noite escura da alma. A noite escura da alma é uma expressão que trata mais da individualidade do que da coletividade, Aninha. Todos os grandes missionários, todos os grandes profetas passaram pela noite escura. A noite escura é aquele momento em que começa a se dividir dentro de você, Aninha, a luz e a escuridão. A escuridão, ela começa a se apartar do seu eu para dar lugar à luz. Santo Agostinho passou por isso, porque Santo Agostinho, antes de ser um doutor da igreja, era um libertino. Então ele passou por esse sofrimento para deixar florescer a luz. O próprio Moisés passou por isso, quando ele ficou em dúvida. E aí, eu abraço a minha família ou abraço o povo hebreu? Olha a dúvida entre a escuridão e a luz. Martinho Lutero passou também por isso, quando sofreu muito antes de interpretar o texto da Bíblia e torná-la acessível à população. Ele ficou nessa dúvida cruel, nesse sofrimento íntimo. Então a noite escura é um fenômeno individual, que cada um passa no momento em que as trevas se apartam do nosso eu, e isso nos gera grande sofrimento. Alguns teóricos vão até nos dizer, para nascer de novo é preciso morrer. É preciso morrer o que há de ruim em você. E essa morte é muito dolorosa, é na verdade uma noite escura. Quando você desperta, já é sol, já é dia, já é luz. Tá bom? Mais alguma dúvida ou podemos encerrar? Beleza, não tem mais dúvida. Até semana que vem com o sorteio do nosso evangelho. Mas antes, a nossa prece final e a água fluidificada. Fechemos os olhos. Pensemos na figura magnânima do nosso Mestre Jesus. E falemos assim: Jesus de Nazaré, impõe as tuas mãos sobre essa água. Faz com que ela torne-se translúcida, espiritualmente falando. Com que ela se torne cristalina, pura, medicamentosa. Um lenitivo real para as nossas dores físicas e espirituais. Impõe as tuas mãos, ó Mestre Divino, e que ao ingeri-la, o meu corpo possa ser equilibrado e a homeostase possa se estabelecer. Se essa água, Jesus, não for
o melhor medicamento para mim, que através de mim ela chegue ao familiar que está na minha intenção, que está no meu pensamento, e possa alcançá-lo, e possa equilibrá-lo, e possa trazer para ele também a libertação de tantas dores e de tantos sofrimentos. Que na noite de hoje eu receba a presença do Espírito Santo em minha casa, do Espírito de luz, do Espírito do esclarecimento, do Espírito da libertação dos vícios, do Espírito da paz, da não violência, e que a minha casa torne-se luz. Se porventura o espírito da ignorância, da treva, da mentira, da traição estiver morando comigo, que ele seja afastado, e que eu sinta o pulsar da tua mensagem no meu coração todos os dias. Nós te agradecemos, Jesus, a tua presença e a tua mensagem, o teu amor e a tua misericórdia, e reforçamos contigo o compromisso de continuarmos te servindo e te amando, hoje e sempre, graças a Deus. Muita paz a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.